Olá pessoal, eu sou a professora Thaís. Vocês estão prontos para uma aula de matemática? O nosso assunto de hoje vai ser a divisão. Vamos ver aqui uma situação que envolve a ideia de dividir. O menino está perguntando: como posso dividir minhas 15 balas entre meus dois amigos? E a menina diz assim: eu tenho 15 balas e quero dividi-las com meus 3 amigos. Com quantas balas cada um de nós ficará? São duas situações diferentes. Nas duas a gente precisa dividir 15 balas. Como você resolveria essa situação? A pergunta é: como podemos dividir igualmente os doces entre as crianças? Então vamos pensar um pouquinho sobre essa divisão de 15 balas. Quinze balas. A primeira situação era dividir as 15 balas entre dois amigos. Será que entre dois amigos dá para dividir 15 balas? Bom, vamos dizer que esse aqui é o primeiro amigo e esse aqui é o segundo amigo. Se a gente fosse dividir 15 balas entre os dois, de que maneira a gente poderia fazer? Você poderia dar uma bala para um, uma bala para outro, uma bala para um, uma bala para outro. E ir colocando as balas até que não sobre nenhuma, tá? Por enquanto eu tenho 6 para cada um e já gastei 12 balas, tá? Daí vamos lá, 13, 14, 15. A divisão ficou igual? Não ficou. Então, essa última bala aqui, eu não vou dividir. Então, 15 balas eu não consigo dividir todas igualmente entre duas pessoas, tá? Mas e se eu fosse dividir essas balas entre 3 pessoas? Se a menina que era dona das balas entrasse aqui na divisão. Aí vamos lá. 1 bala, 2 balas, 3 balas, 4 balas, 5 balas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Portanto, para dividir entre 3 pessoas, eu consigo dividir as 15 balas igualmente e cada uma fica com 5 balas. Agora vamos pensar, e se a gente tivesse, em vez de 3 pessoas, 4 crianças, ainda para as 15 balas. Só que aqui eu vou usar um sistema diferente. Eu acho que cada criança vai ficar com 3 balas. Então eu vou dar 3 balas para a primeira, 3 balas para a segunda, 3 para a terceira e 3 para a quarta. Quantas balas eu já distribuí? 3, 6, 9, 12 balas. Ainda sobraram balas? Sobraram 3 balas. Essas 3 balas eu consigo distribuir entre 4 crianças? Eu posso distribuir, só que uma das crianças vai ficar sem a última bala. Então, 15 balas eu não consigo dividir igualmente entre 4 crianças, porque vão sobrar 3 balas. Então, aqui tem algumas maneiras de fazer essa divisão e a gente vê que, dependendo do número de pessoas que a gente está dividindo, a gente não consegue, sempre sobra alguma bala. Então, vamos ver aqui, repartir em partes iguais. Júnior dividirá 12 balas igualmente entre seus 3 amigos. Quantas balas cada amigo receberá? E aí, pense um pouquinho. Você acha que se ele for dividir 12 balas entre os amigos,
Ele não está incluso na divisão. Ele vai conseguir dividir as balas. Quantas balas cada um vai receber? E será que vão sobrar balas? Então veja como ele começou fazendo. Ele começou distribuindo uma bala para cada um. Até aí tudo bem. E continuou distribuindo até acabarem todas as balas. Vamos ver quantas balas ele distribuiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foram as 12 balas. Todos receberam a mesma quantidade? Sim, ó. 4, 4 e 4. Ou seja, ele dividiu 12 balas entre os 3 amigos e cada um recebeu 4 balas. Para representar essa situação problema, nós temos uma operação chamada divisão. O símbolo da divisão é esse tracinho com um pontinho em cima e um pontinho embaixo. E a gente escreve assim, 12 balas divididos por 3 pessoas igual a 4. A operação feita para realizar esse problema se chama de divisão, tá? E se o Júnior tivesse entrado na divisão das 12 balas, será que conseguiria dividir igualmente? Então, vamos mudar aqui. Eram 3 amigos, tá? Os 3 amigos estão aqui. Mas o Júnior agora resolveu entrar também na divisão. E em vez de 15, eram 12 balas. E aí, quantas balas vocês acham que cada criança vai receber? Vamos experimentar dar 2 balas para cada uma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, quantas balas ainda sobraram? Será que ainda dá uma bala para cada uma? Vamos experimentar. 1, 2, 3, 4. Quantas balas no total foram distribuídas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As 12 balas que o Júnior tinha foram distribuídas. Ele entrou na divisão e todos receberam a mesma quantidade? Sim, tanto o Júnior como os amigos, todos receberam 3 balas. Então aqui nós tivemos uma divisão que foi 12 dividido por 4 crianças igual a 3. 3 balas para cada criança. Eu vou fazer uma pergunta agora. E se ele, em vez de ter 12 balas, tivesse 17 balas? E agora? Será que dá para dividir igualmente entre as 4 crianças? Então vamos começar novamente. Qual estratégia vocês acharam melhor para fazer a divisão? Nessa aqui eu vou usar outra estratégia, uma bala para cada uma. De qualquer maneira, o resultado no fim vai ser o mesmo, mas pode ser que você prefira dar 2 balas de cada vez para cada uma, ou uma de cada vez para cada uma. Vamos dar uma bala de cada vez. Então, já tinha dado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e sobrou uma bala. Todos estão com a mesma quantidade? Até agora todos estão com a mesma quantidade, tá? Sobrou alguma bala? Sobrou uma bala. Então, eu posso dizer que eu dividi 17 por 4 crianças, cada uma recebeu 4 balas e sobra uma. Nem sempre quando a gente faz as divisões são exatas. Nesse caso aqui, por exemplo, sobrou uma. Quantas balas, qual é o número mais próximo de balas que ele poderia ter para que a divisão ficasse exata? Se ele tivesse, em vez de 17, 16 balas, aí não ia sobrar nenhuma. Porque aqui eu tenho 4, 8, 12, 16 balas.
e aqui não ia ter sobra. Portanto, quando falamos em divisão, a gente tenta dividir em partes iguais, sempre. Às vezes pode acontecer de ter uma sobra e às vezes não. Quando você pergunta para alguém quantas vezes cabe uma coisa dentro da outra, sabia que para resolver você pode usar uma divisão? Vamos ver alguns exemplos disso? Vejam a seguinte situação. O João tem um barbante de 60 centímetros de comprimento e precisa reparti-lo em pedaços de 20 centímetros cada. Com quantos pedaços João ficará? Na verdade, para resolver esse problema, a gente precisa saber quantos pedaços de 20 centímetros cabem dentro dos 60 centímetros que o João tem, tá? Então, olhem aqui, tem um exemplo, o barbante dele que mede 60 centímetros e aqui os pedaços de 20 centímetros que a gente tem que cortar dentro desse barbante. Vejam que cabem exatamente 3 pedaços, porque o número 20 cabe 3 vezes dentro do número 60, tá? Também resolvemos esse problema com uma divisão. 60 dividido por 20 igual a 3. Vejam aqui então o problema. Eu consigo cortar um pedaço de barbante de 60 centímetros em 3 pedaços de 20. Então, 60 dividido em pedaços de 20 é igual a 3. Ou 60 dividido em 3 pedaços, cada um deles é igual a 20, tá? Vamos resolver mais um problema desse tipo? E se o tamanho dos pedaços que o João precisasse dividir fosse de 10 centímetros em vez de 20? 10 centímetros. Será que vão caber no pedaço de 60 centímetros mais pedaços ou menos pedaços? Pense um pouco. Nós estamos cortando em pedaços menores. 60 dividido em pedaços de 10 centímetros. Quantos pedaços será que a gente consegue fazer? Eu, se fosse o João, primeiro cortava em pedaços de 20 centímetros, que a gente já sabe a resposta, e depois dividia cada pedaço no meio. Será que se eu dividir cada pedaço de 20 centímetros no meio, eu vou ter pedaços de 10 centímetros? Sim! Então, aqui eu tenho um pedaço de 10 centímetros, aqui eu tenho mais um, aqui eu tenho mais um, outro aqui e outro aqui. Quantos pedaços de 10 centímetros eu consegui cortar usando o pedaço que o João tinha de 60? Eu consegui 6 pedaços. 6 vezes 10 centímetros. Representando isso por uma divisão, 60 dividido em pedaços de 10 centímetros é igual a 6 pedaços. Ou 60 dividido em 6 pedaços, cada um tem 10 centímetros, tá? Agora vamos pensar uma outra situação. Quantas vezes um pedaço de 15 centímetros cabe nesse barbante que ele tem com 60? De que maneira você resolveria isso? Eu ia começar cortando um pedaço de 15 centímetros, depois ia cortar mais um pedaço de 15 centímetros. Eu acho que não tá bem do tamanho certo. Vamos. 15 centímetros é mais ou menos aqui, ó. 15 centímetros, tá? Mais 15 centímetros. Quando eu cortei 2 pedaços, eu já usei quanto do barbante? Vamos ver? 15 mais 15.
5 unidades mais 5 unidades são 10, que eu troco por uma dezena. E aqui 1 mais 1 mais 1 é 3. Então, até aqui, eu já usei 30 centímetros do barbante. Será que o que sobrou ainda dá para eu cortar mais pedaços de 15? Então, eu vou cortar aqui mais um pedaço de 15. E vou tentar cortar mais um pedaço de 15. Será que se eu cortar 4 pedaços de 15, eu consigo cortar tudo isso no pedaço de 30 centímetros? Veja que quando eu cortei 2, o resultado foi 30 centímetros. Isso é a metade do barbante. Então, eu posso pegar a outra metade e cortar mais 2 pedaços de 15. E aqui eu tenho 60 centímetros. Então, se eu dividir os 60 em pedaços de 15 centímetros, eu obtenho 4 pedaços. Ou 60 dividido em 4 pedaços iguais, cada um deles vai ter 15 centímetros. Vocês vejam que em todas as situações que a gente fez, não sobrou pedaço de barbante. Todas essas medidas que a gente usou aí, elas conseguem dividir 60 centímetros em pedaços iguais. Vocês conseguem imaginar uma medida que não conseguisse dividir em pedaços iguais? Isso fica para vocês pensarem. Vamos ver mais uma situação. A turma de Pedro tem 21 alunos. O professor de educação física precisa formar equipes de 3 alunos. Quantas equipes ele formará? Vejam que a situação é diferente, mas a ideia de divisão é a mesma. Quantas vezes o número 3 cabe no 21? Quantas equipes de 3 alunos eu consigo fazer numa turma que tem 21 alunos? Então, de novo, quantas vezes o 3 cabe no 21? Aqui nós temos a turma de 21 alunos. Vamos contar para ver se tem 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Uma das maneiras de eu dividir é eu ir formando as equipes. Eu posso fazer um círculo em volta de cada equipe, tá? Eu posso separar na sala de aula os alunos. Tem várias maneiras de fazer isso, mas aqui foi dividindo de 3 em 3 até acabar a turma. Então, a primeira equipe com esses 3 primeiros alunos, a segunda equipe, a terceira. E quando viu, todas as equipes têm 3 alunos e não sobrou nenhum aluno que ficou fora das equipes. Quantas equipes foram formadas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, usando a divisão que a gente já aprendeu, eu vou dividir o 21 em equipes de 3 alunos. Quantas equipes eu consegui? 7. Então, essa é uma das maneiras de dividir. E se eu quisesse dividir esses 21 alunos em equipes de 4 alunos, será que eu conseguiria? Vamos tentar fazer aqui. Ignorar a divisão de 3 e tentar fazer divisões com 4 alunos. Aqui tem uma equipe de 4, 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 aqui tem outra e sobrou uma aluninha ali sem equipe. Então, se eu quero fazer divisão em quantidades iguais, eu não consigo dividir 21 alunos em 4 turmas sem que sobre aluno, tá? Alguém pode ter pensado, olha, professora, eu fiz aqui 21 dividido por 3 deu 7, porque 3 vezes 7 é 21. Ou
7 vezes 3 alunos é igual a 21. Não existe um número que multiplicado por 4 vezes alguma coisa dá 21? Não tem. Tem 4 vezes 5 que dá 20 e 4 vezes 6 que dá 24. Por isso que a gente sabe que não adianta, não é possível dividir uma turma em partes iguais, uma turma de 21 alunos em partes com 4 alunos, sem que sobre um aluno de fora ou faltem alunos para completar a equipe, tá certo? Então, como a gente viu, aquela divisão a gente resolve fazendo 21 dividido por 3 igual a 7. Vamos ver alguns problemas que podem ser resolvidos usando a operação da divisão? Vamos identificar no enunciado quais são os dados que a gente precisa para resolver o problema e qual é a resposta que a gente vai dar à pergunta, pois todo problema tem uma pergunta que a gente tem que responder. O primeiro problema é: para realizar um jogo entre 3 crianças, devem ser repartidas igualmente entre elas as 15 cartas deste jogo. Quantas cartas cada criança deve receber? Então vamos ver uma das maneiras para resolver esse problema é fazer um desenho. Se você não entende o enunciado de um problema, se você não sabe que operação usar, uma das maneiras de resolver, você pode fazer um desenho. É o que eu vou fazer aqui. Eu tenho 3 crianças. Como eu não sou uma desenhista muito boa, eu vou desenhar bonequinha de palito para representar as crianças. Você também não precisa fazer um desenho complicado, tá? Eu tenho 3 crianças e eu tenho 15 cartas do jogo para distribuir entre essas crianças. Uma das maneiras que você pode fazer é começar dando uma carta para cada criança. Bom, eu tinha 15 cartas, eu já distribuí 3 e eu ainda tenho cartas sobrando. Então, vou continuar dando uma carta para cada criança até que a gente não tenha mais cartas para distribuir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Será que nessa distribuição todas as crianças ficaram com a mesma quantidade de cartas? Vamos ver. A primeira recebeu 1, 2, 3, 4, 5. A segunda, 1, 2, 3, 4, 5. A terceira, 1, 2, 3, 4, 5. Sim, eu dividi 15 cartas para 3 crianças e cada uma ficou com 5. E eu usei a maneira de distribuição que em geral a gente usa quando a gente está jogando. A gente vai dando uma carta para cada um até as cartas acabarem. E depois você confirma se todos receberam um número igual. Então, essa divisão aqui eu posso representar assim: 15 cartas divididas por 3 crianças deu 5 cartas para cada criança. O nosso problema, a pergunta era: quantas cartas cada criança deve receber? A gente já tem condição de responder? Sim, cada criança deve receber 5 cartas. Vamos ver outro problema? Um professor vai organizar a classe de 20 alunos em 2 grupos, com a mesma quantidade de integrantes. Quantos alunos haverá em cada grupo? Você, antes de ler o enunciado do problema, você pode pensar o seguinte: a turma tem 20 alunos e o professor vai dividir em 2 grupos. 20 alunos.
Eu vou representar os alunos por cabecinhas, tá? (14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20). Eu desenhei aqui 20 alunos e o professor quer dividir a turma em 2 grupos. Posso dividir em 2 grupos, posso dividir meninos para um lado, meninas para o outro lado. Posso dividir alunos mais altos dos alunos mais baixos. Posso dizer assim, dividam a turma em 2 grupos, e daí os alunos se separam conforme as amizades que eles têm. Mas eu, continuando a ler o enunciado, eu vi que tinha que dividir em grupos com a mesma quantidade de alunos. Aí eu tenho que descobrir quantos alunos eu tenho em cada grupo, certo? Então eu vou fazer assim, eu vou chamar um grupo de A e outro grupo de B. Mando o primeiro aluno para o grupo A, o segundo para o grupo B. É a mesma divisão que a gente fez com as cartas, tá? Um aluno vai para o A, outro vai para o B. Um vai para o A, outro vai para o B. Até acabarem todos os alunos da turma. Como que a gente tem certeza de que os 2 grupos têm o mesmo número de alunos antes de terminar de fazer a divisão? É porque o último aluno tem que ir para o grupo B. Porque senão faltou um aluno para o grupo B. Bom, o último aluno foi para o grupo B, então eu consegui dividir em 2 partes iguais. Vamos contar? Quantos alunos tem no grupo A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No grupo A tem 10 alunos. E no grupo B, quantos alunos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, então a gente dividiu em 2 grupos iguais. 20 dividido em 2 grupos deu 10 alunos em cada grupo. Agora que a gente já resolveu alguns problemas usando desenhos, vamos tentar resolver o problema sem usar desenhos. Luísa tem uma coleção de botões. São 16 botões nas cores azul, amarela, preta, vermelha e verde. Ela quer dividir esses botões em caixas com 4 botões cada uma. Quantas caixas serão necessárias? Tá, a pergunta diz, quantas caixas serão necessárias? E ela quer dividir os botões em caixas com 4 botões em cada uma. Será que a cor do botão é importante para resolver esse problema? Aqui pergunta como dividir usando a cor? Não. Veja que o problema tem as cores, mas as cores não influenciam no resultado. Então a Luísa tem 16 botões. E ela quer dividir esses 16 botões em caixas. Vamos apagar aqui. Ela tem 16 botões e cada caixa tem que ter 4 botões. 16. 16 dividido em grupos de 4. Tá? Quantas caixas será que é possível formar? A gente pode pensar, por exemplo, que se eu fizer uma caixa, eu vou ter 4 botões. Se eu fizer 2 caixas, eu vou precisar de 8 botões. Se eu fizer 3 caixas, eu vou precisar de 12 botões. E se eu fizer 4 caixas, eu preciso de 16 botões. Então, se eu dividir 16 em grupos de 4, eu vou conseguir 4 caixas. Porque
4 vezes 4 botões são 16 botões. Então, a resposta desse aqui é: quantas caixas serão necessárias? Serão necessárias 4 caixas para guardar os 16 botões. E o último problema é assim: Manuel distribuiu igualmente 18 moedas em 2 cofres. Quantas moedas Manuel colocou em cada cofre? Então, eu tenho que dividir 18 moedas em 2 conjuntos do mesmo tamanho. Uma das maneiras para fazer isso é o cofre A, o cofre B, e eu vou dando uma moedinha para cada um. Mas a gente está tentando resolver esse problema sem usar desenhos. Então, eu tenho que dividir o 18 em 2 partes do mesmo tamanho. 18 dividido por 2. Quantas moedas será que ele colocará em cada cofre? Tá? Se ele colocar 3 moedas em cada cofre, 3 moedas no primeiro, 3 moedas no segundo, ele vai ter 6 moedas. Mas era 18. Então, acho que dá para colocar um pouco mais do que 3 em cada cofre. Será que se ele colocar 5 em cada cofre, ele vai ter colocado as 18 moedas? 5 moedas num cofre mais 5 moedas no outro, são 10 moedas. Ainda está longe do 18. Então vamos pensar em 10. 10 moedas num cofre, 10 moedas no outro. Mas se ele colocar 10 moedas num cofre e 10 moedas no outro, ele vai precisar de 20 moedas. Ele tem 20 moedas? Não tem, ele só tem 18. E se em vez de 10 eu colocar só 9? 9 mais 9, 18. Muito bem, então se eu tiver 2 cofres com 9 moedas em cada um, 2 vezes 9 é 18. Por que eu escrevi a multiplicação aqui? Porque a adição 9 mais 9 é a mesma coisa que uma multiplicação, 2 vezes 9. Então, 18 moedas divididas em 2 cofres vai dar 9 moedas em cada cofre. Porque 2 vezes 9 é igual a 18. Assim, na aula de hoje, nós resolvemos alguns problemas de divisão e vimos formas de raciocínio, formas de pensar para resolver o problema. Você pode usar desenhos, você pode fazer toda a divisão como se fosse num jogo de cartas, distribuindo as quantidades, mas você também pode usar a adição ou a multiplicação para ajudar você a pensar no resultado. Nos vemos na próxima aula.